Olá, eu sou Adriano Augusto. Vamos gravar agora o bloco 9, quedas, erros, dificuldades profundas dos momentos mais difíceis. Situações difíceis que moldaram quem você é. Me conta uma das fases mais difíceis da sua vida, pessoal, emocional, financeira, relacional, familiar, espiritual ou profissional. O que estava acontecendo, o que você sentiu, como isso te afetou. Eu acho que, eu tive um período com minha esposa que a gente passou por uma crise ali maior no nosso casamento, né? A gente está junto aí já há 20 anos, né? Enfim, a gente tem uma relação de muito tempo, mas ali eu acho que foi um pouco período pós-pandemia ali, né? Então vinha da pandemia, que acho que foi um período desafiador para muita gente. E a gente estava assim muito desalinhado em alguns aspectos ali da nossa vida, do nosso futuro e etc. E então tava difícil assim, né? Porque a gente tinha esse relacionamento há muito tempo, né? Enfim. E, é, e era isso, basicamente a gente estava assim desencontrando, né? A gente estava com dificuldade de se entender, enfim, e de traçar nossas perspectivas futuras, né? Havia um desalinhamento, eu já queria engravidar, minha esposa ainda não, né? Então isso estava nos afetando bastante. E aí descrevo um episódio específico dessa fase que representa bem o tamanho do desafio. Acho que teve um dos dias, né, que ela chegou a cogitar de sair de casa e tudo mais. E acho que aquele foi um momento, né, talvez mais difícil ali da nossa relação, desses 20 anos juntos, né? E acho que foi bem impactante também essa cena, né, da, da nossa ruptura, de, né, deixarmos de estarmos juntos. Mas felizmente a gente, né, assim, conseguiu conversar. Acho que ali a partir daquele dia, não sei se foi nesse dia em específico, mas um pouco a partir daquele momento a gente decidiu que a gente ia fazer terapia de casal e essa terapia, né, acho que foi fundamental para nos ajudar a gente se entender de novo, acertar os nossos ponteiros e, e conseguir ir adiante, retomar uma boa relação, né? E aí depois disso a gente, né, um tempo depois engravidou, tivemos a nossa filha, né? E, né, voltamos a ter uma relação harmoniosa e saudável. Bom, pergunta seguinte: qual foi o momento mais baixo que você já viveu? Eu acho que assim, ainda no episódio, né, na fase do nosso casamento, né, acho que aí depois a gente já estava bem, etc. E aí a gente decidiu tentar engravidar e, né, a gente engravidou. Mas aí passaram algumas semanas, a gente foi fazendo os testes, né, e viu que a gravidez não havia evoluído, né. E aí, né, a minha esposa precisou fazer um procedimento, né, para expelir aquele embrião que não havia desenvolvido, só que por questões, né, da vida, isso coincidiu com o momento que eu estava na Austrália, né, numa oportunidade que também era uma oportunidade que eu, né, profissionalmente eu não poderia negar, enfim, não passaria outra vez. E aí foi um momento difícil, né, de não poder estar junto com ela. Acho que nesse momento também, que é um momento bem difícil para a mulher, né, e para mim estar longe ali daquilo que a gente estava passando também,
acho que foi um ponto difícil. A gente ainda teve uma segunda gravidez que também não deu certo, mas né, na terceira, felizmente, aí a gente conseguiu ter sucesso e né, minha filha cresceu, desenvolveu, nasceu com saúde. Mas foi isso, acho que ali foi um momento também desafiador pra gente, né, uma fase ali de estar tentando a gravidez. Bom, ponto B, erros que viraram marcos da sua história. Me conta sobre um erro que você cometeu, que mudou seu jeito de viver, trabalhar ou se relacionar. O que aconteceu exatamente, quais foram as consequências, o que você aprendeu. Só ver um pouco mais aqui. Ah. Eu acho que teve uma fase da vida que eu comecei, né, a querer buscar um enriquecimento rápido, né, buscar atalhos. E aí eu acabei fazendo alguns investimentos, né, com essas promessas de enriquecimento rápido e etc. E, e óbvio, as consequências é que né, eu perdi dinheiro, enfim, essas promessas nunca se cumpriram, né? E eu aprendi várias coisas, né, de questões financeiras com isso. Uma de que eu precisava me apropriar, né, de entender mais sobre investimentos e estudar mais a fundo, sem depender dos outros, mas adquirir conhecimento nessa área. De que, né, assim, não existem atalhos, né, existe consistência, existe um plano, né, existem coisas, mas a gente achar que né, vai fazer um investimento e você vai ficar milionário do dia para a noite, isso né, não acontece, mas que com um plano consistente é possível sim, né, pensar em liberdade financeira e etc. Então, acho que esse episódio mudou também meu jeito de se relacionar com o dinheiro, assim, né, e de entender que é isso, né, acho que eu preciso, né, estar sempre economizando, né, no sentido de ter um dinheiro para investir no meu plano de liberdade financeira, saber investir, mas né, não no sentido de achar que não tem investimentos que do dia para a noite você fica rico, mas investimentos que com plano, com consistência, com uma visão de longo prazo, né, e com juros compostos, é possível sim, né, ter uma meta de liberdade financeira. Então acho que foi isso que eu aprendi nesse episódio, assim, né, e acho que isso mudou meu jeito também de viver, de me relacionar com o dinheiro, enfim, de ter clareza também de onde eu quero chegar e de como eu vou atingir essa liberdade financeira. Escreva uma decisão errada que você tomou, que te trouxe dor, mas também que te ensinou algo valioso. Eu acho que essa questão de alguns investimentos, acho que esse, esse é um ponto. Acho que também, assim, quando eu fui sair do ISES, o Instituto de Socioeconomia Solidária, né, fui negociar minha saída, né, eu havia construído ali ao longo dos anos uma organização que saiu de 1 milhão de faturamento para 10 milhões e tal, mas eu acho que eu não soube negociar bem essa saída, né, e eu tomei uma decisão que foi uma decisão mais de não entrar muito no conflito ali com os outros sócios e o que estava acontecendo, mas isso me trouxe uma dor depois de né, ter, acho que, pegado pouco do dinheiro que eu merecia ter levado nessa saída. E isso me ensinou depois algo valioso, que é no sentido de me valorizar, de valorizar o meu trabalho, valorizar as coisas que eu construo. Então,
enfim, foi um aprendizado que veio um pouco com essa dor, depois de sentir que eu, né, deveria ter exigido mais dinheiro daquilo que eu ajudei a construir, né. Se teve algum momento em que você se arrependeu profundamente de algo que fez ou deixou de fazer, conte essa história. Eu acho que eu tenho um arrependimento aqui de uma situação, vamos dizer, mais amorosa, né, assim, mas que é algo que ainda, às vezes eu lembro hoje, assim, né, então, já na adolescência ali e tudo, tinha uma garota, né, que eu gostava dela, enfim, tinha uma afinidade, etc. E, né, depois né, desse processo que a gente vai, de, né, cortejando e, né, tentando cativar, e teve um dia que eu a convidei, né, pra gente sair, etc. Foi assim um convite tão direto, porque, enfim, dentro de um contexto maior, mas ela foi para um local onde eu estaria e tudo. E, e a gente ali teve a oportunidade de ficar juntos e tudo, mas eu não consegui, né, assim, concretizar ali o ato, né, de beijá-la e tal, e de fazer o que eu gostaria de ter feito, que era isso, que era beijá-la e tudo. E eu sinto que foi por não ter tido atitude, assim, né, por não ter tido, por não ter, né, expressado ali o que eu estava sentindo, e, enfim, não ter tido a iniciativa, vai. E aí essa oportunidade passou, obviamente que acho que ela foi, né, nesse dia e claro, ela estava ali também interessada, mas como eu não tomei atitude, essa oportunidade passou e eu, né, depois acabei me arrependendo de não ter feito nada e enfim, acabei nunca conquistando essa garota, então foi algo que depois, né, eu sempre penso com um certo pesar ali de não ter feito o que eu devia ter feito. Ponto C, quebras, fracassos e ciclos que precisaram ser encerrados. Me conte sobre um projeto, trabalho, relacionamento, negócio, estudo ou fase de vida que fracassou, como você percebeu que tinha acabado, quais foram os sinais antes, o que você sentiu quando isso terminou. Eu, né, já contei aqui, eu tive uma franquia de cervejas artesanais com meu pai, né, com minha família. E e a gente precisou fechar, né? E como é que eu percebi que tinha acabado? Eu acho que acho que a gente já estava indo para quase 3 anos de negócio. Tinham duas datas que eram datas assim que a gente vendia muito, que era no Dia dos Pais e no Natal. E eu na verdade, assim, né? A nossa franquia era em São José dos Campos, eu morava em São Paulo, então assim, né? Eu tinha uma parte da sociedade, mas o negócio quem tocava era o meu pai, meu irmão trabalhava lá junto também e tudo mais. Então eles que tocavam o dia a dia, mas sempre quando era o Natal, como era um período muito intenso de muita venda, né? Então eu ia para lá e, né, ali uma semana antes do Natal, que era o período que explodia de vender, eu passava ali junto com eles e a gente, né, sei lá, ia pro shopping 8 horas da manhã, saía 10, 11 horas da noite. Então era uma semana, inclusive, muito intensa em termos de trabalho, mas que a gente vendia muito, faturava muito. Mas eu percebi que mesmo o Natal tendo sido um sucesso, né, que o dinheiro que a gente tinha ganho no Natal, ele na verdade era para pagar as contas dos meses anteriores, onde a gente não tinha fechado a conta, né? Então acho que os sinais eles estavam vindo já de muitos meses, né, sem lucro e, né, tendo que meu pai tendo que tirar dinheiro do bolso para poder pagar as contas e, né, o nosso negócio saindo no 0 a 0, né? E o que você sentiu quando terminou? Eu confesso que eu senti até um certo alívio,
eu precisei pôr dinheiro do meu bolso ali para a gente poder fechar o negócio. Havia uma multa de rescisão com a franquia, né? Então, a franquia, né, mesmo não nos ajudando, né, não nos favorecendo, a gente ainda teve que pagar. Então, isso deu um sentimento de raiva também, de grande frustração, mas acho que um pouco também de alívio por, né, estar encerrando algo que não estava funcionando, não estava sendo lucrativo. E aí descreva uma queda que te obrigou a mudar de rota ou a se reinventar. É... acho que a gente passa algumas na vida, né? Mas enfim, acho que essa da franquia, e aí eu, né, também tive que pensar um pouco assim, como é que eu poderia ajudar minha família, meu pai. Então já contei um pouco essa história de ter levado meu pai para Recicleiros. Acho que quando eu saí do ISIS, né, a gente quebrou uma sociedade, fechou uma sociedade. Ali naquele momento eu também estava um pouco, né, tive que mudar de rota. Então comecei a fazer o mestrado, fui trabalhar na Recicleiros, né, mudei um pouco essa rota. Mas eu acho que vale falar também do momento mais recente aí, né, de uma fase da Creta, onde a gente, né, eu e minha sócia, a gente fez várias propostas, enviou várias propostas para clientes e tal, e algumas com negociações longas e processos mais longos, e a gente não fechou nenhum, né? E isso, obviamente, né, nos obrigou a entender, cara, onde que a gente está errando, o que, que a gente precisa fazer diferente, e começar a pensar também em outros serviços, né, para além dos serviços que a gente vinha oferecendo, no sentido de, de se reinventar mesmo. E acho que também é nessa fase que eu percebo que eu preciso aprender mais sobre vendas, né, sobre marketing digital e tal. Então eu começo a buscar alguns cursos e mentorias para me reinventar com relação a isso. E aí teve algum fracasso que te envergonhou, te fez duvidar de você mesmo? Me conta essa história. Então também já contei aqui um pouco a história, né, do semestre onde eu fui dar aula na graduação da Universidade Esquemar. E foi isso, eu não consegui fazer um bom semestre, eu não consegui me conectar bem com os alunos e tudo. E, e aí foi um período bem difícil, assim, o final principalmente, né, que eu já não queria mais ir, mas, né, tava ali me arrastando. Obviamente eu não ia sair no meio do semestre, deixar a faculdade em mãos, mas a gente já tinha percebido, tanto a faculdade quanto eu, que não, a gente, né, não continuaria, aquela relação não estava boa para nenhum dos dois lados. É, e acho que ali acabei também isso, né, me duvidando um pouco da minha capacidade como professor, se de fato eu daria conta ou não. Acho que tiveram, né, outros elementos que eu já também contei um pouco aqui, mas assim, né, eu vinha da minha experiência de professor dando aula para um grupo de MBA, etc. Eu demorei a fazer um pouco uma leitura e adaptar essa linguagem ao público da graduação. Foi o semestre que minha filha nasceu, né? Então tinha algumas noites também, né, mais mal dormidas, e no dia seguinte eu precisava estar lá. Eu acho que eu acabei pegando uma carga horária também grande, né, de muitas aulas, muitas turmas. E aí eu precisava conciliar isso com a consultoria, né? E aí isso também estava me sobrecarregando, enfim. Tiveram alguns elementos também que, né, levaram até isso, mas acho que eu, né, saí de lá com esse ponto, se de fato eu era um bom professor ou não, enfim, se era algo que eu poderia seguir adiante. Dores profundas, medos e insegurança, né? Me conta sobre um medo antigo que te acompanhou por muito tempo e como ele impactou sua vida, o que alimentava esse medo, como ele aparecia no dia a dia. Eu acho que teve, né, um certo medo aí de escassez financeira, assim. Apesar de eu nunca na minha vida profissional, em nenhum momento fiquei desempregado, fiquei sem trabalho, sem nada disso, mas, né, eu,
né, vi meus pais, né, vejo ainda, né, numa situação financeira um pouco mais complicada, assim, acho que meus pais sempre, né, ganharam dinheiro na vida, mas não souberam como manter esse dinheiro e agora com a velhice chegando, né, existe uma situação de como é que eles vão conseguir se manter e etc. E, né, eu como filho ali responsável tenho um pouco esse receio de como vai ser e como ajudá-los, né, enfim. Também acho que é isso, apesar de ter uma situação econômica boa, sempre ter tido trabalho, eu ainda estou construindo, né, a minha liberdade financeira, ainda não atingi isso, e aí eventualmente tenho um pouco esse receio de como vai ser quando meus pais precisarem de mim, né, quando o dinheiro deles não for mais suficiente para sustentá-los, né. Descreva uma situação em que você se sentiu impotente, travado ou paralisado, que te bloqueou naquele momento. Eu acho que de novo eu volto no episódio ali da Esquemar, de acho que chegou um ponto do semestre que eu sentia que mesmo, né, trazendo novas metodologias, propondo coisas diferentes, a coisa não estava fluindo com os alunos e aí eu fui me sentindo também, né, com baixa energia dentro das aulas, etc. E acho que também quando, né, quando eu decidi sair do ISIS, né, eu decidi porque eu senti também que a organização estava tomando um rumo que não era muito o rumo que eu acreditava e eu já não me sentia, né, um pouco impotente, assim, no sentido de mudar esses rumos, né. E aí acho que foi quando eu decidi sair. Teve algum episódio que você sentiu vergonha de pedir ajuda, apoio, orientação? Me conta como foi, né? Não sei se estou tentando lembrar se algum episódio específico, mas eu confesso que eu tenho dificuldade, eu acho que de pedir ajuda, de pedir orientação, é algo que eu venho trabalhando assim para melhorar. Eu acho que quando eu estava, né, a crise no meu casamento era algo que eu não tinha muito essa, né, não tinha um pouco essa vergonha mesmo, né, de conversar sobre isso, de pedir orientação, de falar isso com outras pessoas, com amigos, com família. E, e acho que também, né, com a situação da Esquemar também, né, talvez pudesse ter pedido ajuda, por exemplo, meu tio que é professor, ou conversado com outras pessoas, mas eu sinto que eu fui me fechando ali também dentro dessa situação. Perdas, conflitos e feridas emocionais. Me conta sobre uma perda importante na sua vida, pessoa, oportunidade, saúde, relação, o que isso mudou em você. E eu acho que de perda pessoal, né, eu tive, assim, a minha família, né, tios, não é uma família muito grande, eu tinha, né, eu tive alguns primos, não muitos, mas eu tinha uma única prima que era da minha idade, assim, né, que a gente regulava de idade, então a gente obviamente tinha uma afinidade grande, etc. Né, de crescer juntos, de compartilhar as coisas, né, questões da adolescência e tal. E quando ela tinha ali, a nossa idade regulava mais ou menos, né, mas acho que eu estava com uns 23, ela com 22, ela suicidou. E foi uma perda difícil e acho que uns anos antes, não muitos, mas uns 2, 3 anos antes, eu tinha descoberto também que o meu avô, né, por parte da família dela ali, né, que é a família do meu pai, ele também tinha falecido suicidando, né,
E, enfim, e acho que esses episódios mexeram muito comigo, assim, né? Confesso que também até um sentimento de raiva, assim, né? Que eu sei que depois fui trabalhando isso e tal, e acho que entendendo também que, né, para eles chegarem nesse ponto é um sentimento de dor profunda ali deles, né? Mas acho que mudou um pouco, né? Acho que sempre que a gente se depara com a morte, a gente acaba entendendo mais da vida, né? E vendo como a vida né, de uma hora para outra tá aí e outra não tá, né? E acho que mudou um pouco a forma de ver as pessoas e de, né, enfim, procurar valorizar os relacionamentos, os sentimentos e tal. Descreva um conflito marcante que deixou feridas ou ensinou algo profundo. Pode ser com alguém próximo, no trabalho, na família ou consigo mesmo, né? Eu acho que, né, o conflito, quando a gente terminou lá essa sociedade do ISIS, né, a gente éramos 4 pessoas, aí primeiro saiu uma, depois eu saí, aí ficaram 2, depois também um deles saiu, né, e acho que hoje é isso, é praticamente cada um para um lado, e quase ninguém se fala mais e tal. Sendo que, né, assim, por um período de tempo a gente tinha uma relação muito intensa, assim, muito próxima, né, de compartilhar as coisas, os desafios, e, né, depois isso praticamente se acabou, né. E eu não sei, acho que ensinou algumas coisas de sociedade, de acordos claros e de que precisa ser bom para todo mundo também, para que a coisa funcione. Mas acho que também me ensinou que às vezes, né, as pessoas colocam o ego acima dos interesses comuns, é difícil a gente conseguir conciliar, né? Então talvez o aprendizado é um pouco esse também. Acho que hoje em dia eu talvez teria, enfim, negociado ou me posicionado de outra maneira, talvez de umas formas mais fáceis também em alguns momentos para que a coisa pudesse fluir melhor, né? E aí, se teve alguma situação em que você se sentiu traído, desvalorizado ou injustiçado, acho que teve sim um sentimento de desvalorização, né? A gente tinha essa discussão como sociedade, porque, né, assim, inicialmente a sociedade eram de 2, mas tinha eu e a outra pessoa que trabalhávamos como sócios, que estávamos ali como sócios no dia a dia, cuidando não só dos projetos, cuidando da instituição, cuidando de coisas que iam muito além, né, de alguém que fosse só um funcionário, e a gente estava nessa diretoria executiva discutindo os rumos da organização e estratégia, mas eu sentia que a gente não era valorizado, né, da forma como deveria ser. E acho que esse foi também um dos pontos que, né, acabou desgastando muito da relação, né? E é isso, e acho que eu nunca tive. Eu quando cheguei lá no ISIS, né, então, que ainda era ITCP, o ISIS tinha projetos que não chegavam nem a R$ 1 milhão, era uma organização ainda muito pouco profissional, e eu fui ajudando a construir essa organização que saiu de 1 milhão para 10 milhões de faturamento, com grandes projetos e etc. Mas eu acho que eu nunca, né, fui valorizado da forma como eu deveria ter sido por, né, estar ali ajudando a construir e fazendo junto. Me conta agora a F, resistência, coragem e a década perdida, ou a fase perdida. Me conta sobre uma fase em que você sentiu que estava patinando sem sair do lugar, mesmo tentando muito, quanto tempo durou que você tentava, que te segurou. Eu acho que teve esse último ano aí da consultoria, né, isso, de fazer um monte de proposta, de, né, procurar novas frentes, novos trabalhos, e
virar muito pouca coisa, assim, né? Então talvez tenha 1 ano e meio isso, mais ou menos. O que, que eu estava tentando? Acho que tentando buscar novos clientes, prospectar, fazer novas propostas, melhorar, mas a gente não conseguiu sair muito do lugar, assim, né? Então, acho que essa fase. Descreva uma situação em que você quase desistiu da sua área, da sua carreira, ou de um sonho. O que, que te fez continuar, né? Acho que, eu, acho que eu nunca desisti muito da minha área, não. Acho que essa talvez seja uma constante desde o início da minha carreira, desde que eu quis trabalhar com sustentabilidade. Acho que, por mais que algumas coisas foram mudando, eu mudei de instituição, de organização, de empresas, mas acho que isso sempre foi uma constante. O que aconteceu foi às vezes isso, assim, de desistir de certos lugares, né? Então, quando eu estava na Unilever e eu vi que não haveria oportunidade de crescimento na área de sustentabilidade, eu teria que seguir uma carreira em segurança do trabalho, aquilo me fez desistir de continuar ali naquele espaço. No ISIS, né, quando eu percebi que essa sociedade também, né, já estava se desfazendo, que eu não estava sendo valorizado da forma como, né, eu achava que eu tinha que ser valorizado, eu também, né, desisti de continuar naquele espaço. Eu acho que foram mais esses momentos e que, né, obviamente, foram momentos aí também de viradas, de mudanças de carreira. E o que me fez continuar era saber que, talvez, né, apesar das instituições, mas o meu propósito, ele seguia claro, né, de que eu queria trabalhar com sustentabilidade, com projetos ambientais, com projetos sociais, né. E se teve algum momento que você precisou ser forte mesmo sem ter força nenhuma, me conta essa história. Eu acho que quando eu saí do ISIS, fui fazer o mestrado, fui fazer o trabalho na Recicleiros, mas eu confesso que eu estava muito numa pegada de deixar a vida me levar e com pouca ambição até, assim, né, financeira e etc. Um pouco por conta dessa frustração do que não havia dado certo. Mas é isso, eu comecei a perceber também que só deixar a vida me levar não ia me levar a muito lugar, né? Então, foi aí que eu comecei também a buscar uma força sem mesmo estar com muito ânimo para também começar a minha consultoria, começar, né, a ter os meus projetos próprios e não ficar tanto dependendo dos outros. O significado da dor, do medo e das quedas na sua vida, se você pudesse escolher uma única história que representa a sua maior dor, qual seria? Me conta com emoção e sinceridade. Eu acho que assim, né, esse fracasso da empresa com a minha família, ele foi bem dolorido, assim, por vários motivos, né, um pouco porque, no final, a gente acabou consumindo também as reservas financeiras da família, apostando num negócio que não deu certo. Acho que, né, trabalhar junto com meu pai, com meu irmão também trouxe alguns aprendizados, né, mas ao mesmo tempo trouxe também à tona alguns dos nossos conflitos, algumas das nossas questões. Eu acabei percebendo que, né, eu tinha muita coisa que eu trazia do meu pai, às vezes do meu modo de trabalhar, de ver a vida e coisas com as quais eu consegui identificar, mas que eu não queria mais seguir fazendo daquela forma, assim, né? E aí eu tive que também perceber que eu precisava me afastar um pouco, assim, né, né, não só do fechar a empresa, mas naquele momento me afastar um pouco da relação com ele, nesse sentido de, né, assim, conseguir ver mais de fora e pensar da minha maneira e tal. Acho que essa talvez tenha sido a maior dor ali, né, que eu já enfrentei. Qual foi o maior aprendizado que você tirou das quedas que viveu sobre você, sobre as pessoas, sobre o mundo, seu trabalho, seu propósito, né? Eu acho que, assim, né, de propósito foi sempre seguir, né,
tendo em vista o meu propósito e nunca abrindo mão dele, né, de pensar na construção de um mundo mais sustentável, de negócios mais sustentáveis, né, de negócios que sejam melhores para o mundo. Então, acho que isso, né, mesmo nas quedas, eu aprendi que é isso, né, o propósito a gente segue. O trabalho até pode mudar, o que se faz, os projetos, mas acho que o propósito sempre esteve ali. E eu descobri que acho que sim, né? A gente precisa construir boas relações, precisa ter boas pessoas ao nosso redor, fazer as coisas com boas pessoas, acho que isso faz muita diferença. Mas ao mesmo tempo, no frigir dos ovos, né, no apagar das luzes, a vida é de nós com nós mesmos, assim, né? Então, a gente vem para esse mundo sozinho e a gente vai desse mundo sozinho. Então, também um pouco essa clareza de que é isso. Eu preciso olhar para mim, né? Senão os outros não vão olhar, né? Você consigo mesmo para certas coisas da vida. O que não quer dizer que, né? De novo, aí acho que fundamental trabalho em rede, trabalho em parcerias, né? Acho que tudo isso são pontos muito importantes que nos fazem desenvolver. Acho que ninguém, né, se desenvolve e cresce sozinho. Mas é também saber até que ponto que as pessoas vão, né, olhar por você ou por elas mesmas, e até que ponto você que precisa olhar por si mesmo, né? E como é que as suas dores e desafios moldaram o profissional que você se tornou hoje, né? Eu lembro um pouco dessa coisa, acho que de um episódio que eu contei aqui já, né, do futebol, assim, né? Eu, apesar de ter tido, né, acho que ao longo ali, né, da minha prática de futebol, tanto na escola quanto na universidade, eu tive bastante conquistas, assim, né, eu ganhei vários campeonatos e tal, liderei equipes, né, para serem campeãs e etc. Mas até hoje, por exemplo, acho que teve uma dessas derrotas que foi das que mais me marcou, e eu acho que no fundo marca porque é de lá que você tira mais aprendizados, né? Então, eu acho que é isso, assim, claro, a gente precisa, né, saber celebrar nossas conquistas, saber reconhecer, né, tudo que a gente já conquistou, acho que isso é muito importante, mas, né, olhar também para as nossas falhas, para os nossos insucessos, eu acho que eles muitas vezes servem como degraus, né, para a gente ir subindo e aprendendo, né, então eu acho que muito disso foi me moldando de tirando aprendizados, de crescendo, amadurecendo, entendendo as relações, entendendo como as empresas funcionam. Acho que, né, quando eu comecei na carreira de sustentabilidade, né, uma carreira que por vezes é vista também é, como né, para quem não é de sustentabilidade, né, às vezes parece algo muito como que se diz, não é inatingível, né, mas algo muito, tá me fugindo a palavra aqui. Assim, né, acho que quem vê alguém de sustentabilidade pensa como alguém que às vezes quer idealizar muito as coisas, muito sonhador, né, que sonha com um mundo muito, muito diferente desse mundo que a gente existe, dos negócios da forma como eles existem. E eu fui percebendo que, assim, primeiro, não é ruim ser um sonhador, né, e sonhar com um mundo melhor, mas ao mesmo tempo aprendendo a ter mais pragmatismo de como conciliar isso com a realidade dos negócios, com o dia a dia dos negócios e a vida como ela é. Eu acho que muitas das dores e desafios foram me moldando também um pouco para esse sentido também de um sonhador pragmático, vai, assim, alguém que, né, é isso, idealiza novas formas de fazer negócios, negócios mais sustentáveis, empresas mais sustentáveis, organizações mais saudáveis e tem, né, um pouco desse olhar
de idealizar mesmo, assim, de sonhar alto, mas, né, equilibrando isso com o pragmatismo dos negócios, com o dia a dia, né, e é isso.